noite, amigos. 3 gaúchos em campo, né? Às 7h15 já tem o Brasil de Pelotas contra o Oeste. Num bafão pra cima do Rogério Zimmermann. Será que não vai emplacar 6 anos no comando do Brasil? Tem muita pressão pra cima do técnico Chavante. 7h15, daqui a pouquinho, portanto, já tem bola rolando lá na zona sul do estado do Rio Grande do Sul. Também às 7h15 tem outro jogo muito interessante, porque o Criciúma, que está ali rondando já uma possibilidade de classificação. O Criciúma, vejam só, tem 16 pontos, se ganhar vai a 19. Não chega na tabela de classificação ainda, mas já fica ameaçando ali o América Mineiro, o Vila Nova, o Guarani, o Juventude, dá um sufoco maior para cima do Internacional. E o Paysandu, que enfrenta o Criciúma também às 19h15, já está no desespero, está lá embaixo com 13 pontos. Paysandu, que já andou jogando a Série C, não quer retornar para lá onde está o Remo, né? Que também é lá de Belém do Pará, mas o Paysandu, a perigo, joga fora de casa contra o time bem estruturado do Criciúma, embora os times da Série B estejam surpreendendo, né, jogando fora de casa. Outro time que não vai bem em casa e que vai bem fora é o Londrina, que hoje recebe o ABC. ABC que está lá na zona do rebaixamento, com 12 pontos, e o Londrina ganhando é a mesma situação do Criciúma. Vai a 19 e já dá um calor na turma da frente. Vejam só que rodada importante essa e quão é importante o Internacional vencer o seu jogo no Ceará. E nas horas vagas o Inter nunca ganhou do Ceará lá. São 4 derrotas e 3 empates. Nem nos áureos tempos do Colorado conseguiu vencer lá. Às 8h30 tem 4 partidas. A do Inter contra o Ceará. Ceará e Internacional jogam no Castelão, que já está fervendo de gente, é um negócio impressionante o que chega de gente no Castelão. Guarani e Goiás é da turma de cima. O Goiás, se ganhar também encosta, vai a 20 pontos, mas é fora de casa. O Guarani está com 22, está ali entre ele e o Juventude sempre, um é detentor da liderança. O Vila Nova joga contra o Paraná, Vila Nova que tenta segurar essa situação de ser quarto colocado. O Paraná tem 17, se ganhar vai a 20, também belisca a ponta de cima. Vejam o quanto está equilibrada a Série B. CRB e Figueirense, bom, aí já começa, o CRB está ali podendo subir também, tem 17, pode chegar a 20, mas o Figueirense está numa situação já muito periclitante, já está na zona e joga fora de casa. Hoje o Argel Fux esteve aqui no preliminar, já foi, não sondado, mas já conversou com o presidente do Figueirense, de repente pode ser que o Argel, ainda nesta Série B, trabalhe lá em Santa Catarina outra vez. Luverdense e Santa Cruz. O Santa Cruz está bem, está com 17, pode chegar a 20. E o Luverdense está lá na zona do rebaixamento. Náutico e Juventude. O Náutico ganhou recentemente, jogando no Nordeste, num clássico contra o ABC. Clássico deles, né? Mas reagiu, foi a 5 pontos. E agora recebe o Juventude. Não dá para dizer que é um jogo de favas contadas. Juventude tem 25, Guarani tem 22, América e Vila Nova tem 20, Ceará e Internacional 18. Vejam só quantos com 17, Santa Cruz, Goiás, CRB e Paraná. Com 16 também tem uma turma grande, Londrina, Criciúma, Boa e Oeste. Com 14 o Brasil de Pelotas, que pode até ir para a zona de rebaixamento, mas depende de uma série de combinações. Não é a tendência que entre na zona nessa rodada, mesmo perdendo. Mas é urgente que consiga resultado positivo para reagir o Brasil de Pelotas. Daí para baixo, 13 tem o Paysandu, está se salvando ali. Figueirense, ABC, Luverdense tem 12, estariam caindo. E o Náutico precisa muito para reagir ainda, tem 5 pontos na tabela de classificação. Bem, Fabiano Soares surpreende o Atlético Paranaense e contrata alguém que estudou com o Guardiola, fez cursos, treinou Estoril recentemente, é brasileiro, mas trabalhou em Portugal. Fabiano Soares, uma surpresa enorme lá no Atlético Paranaense. Surpresa enorme, por falar nisso, é a reação do Luxemburgo, né? Assumiu o Sport, né? Primeiro não aceitou a proposta financeira, depois cedeu, aceitou.
pegou o Sport num desafio, estava em 15º, já está em 6º na tabela de classificação, hoje inclusive estaria indo para a Libertadores da América, 4 vitórias, 2 empates e 3 derrotas, tem o Lucha que vem de 3 vitórias consecutivas, ontem meteu 3-0 no Couto Pereira, sem o Diego Souza, que pode a qualquer momento ser anunciado oficialmente pelo Palmeiras. Voltando ao Internacional, jogo de logo mais, 8h30 da noite, Danilo Fernandes, Cláudio Vinck, Klaus Cuesta e Wendel, Dourado, Edenilson, Gutierrez, D'Alessandro, Nico Lopes e Potker. Pasmem, é a primeira vez que o Inter repete um time no ano de 2017. O Tite confirmou ontem na sua estada em Porto Alegre que Cássio está na mira da seleção brasileira. Vejam que é o destino, o Tite que brigou com o Cássio no Corinthians, mas pelo menos não está misturando os assuntos, já foi campeão do mundo com o Cássio no gol, por exemplo, né? E afirma que o momento é dele. E acho que até vai passar o próprio Alisson, pelas palavras do Tite, e pelo desempenho dentro de campo, o Alisson que não consegue jogar na Roma. E admitiu, citou, inclusive, 2 possibilidades, Douglas do Vasco e Arthur do Grêmio na lista da seleção brasileira. Olha, eu não duvido nada, o Tite já levou o Rodriguinho aí, né? Do Corinthians, acabou dando uma mão pro Corinthians, que quase vendeu para o exterior por uma boa grana, mas que o Arthur é melhor, por exemplo, que o Rodriguinho, mas é um jovem ainda, é um alento só, vindo da boca do Tite, da especulação do Tite, já é um alento não só para o Arthur, como para o Grêmio também. Repetindo o dia do Brasil contra o Equador, dia 31 de agosto, 15ª rodada, eliminatórias da Copa do Mundo. Olha, a convocação de Arthur, de Luan, de Jeromel, até para levar gente seria interessante, né? Inclusive convocando jogadores do Internacional, não sei se ele não vai convocar o Danilo Fernandes, que não vive o seu melhor momento, mas que já foi chamado pelo Tite. No noticiário geral, Rames Rodrigues foi emprestado ao Bayern de Munique por 2 anos e o Gabigol está até aceitando reduzir salários para voltar ao Santos, mas o Santos teria que encontrar um parceiro. A propósito de encontrar um parceiro, né, o Nilmar já vai começar a trabalhar e disse que voltou para o Brasil para resgatar o seu futebol. Ele estava sendo muito pouco aproveitado nos Emirados Árabes. Era isso. A gente vai retornar na sequência, já atualizando o desenrolar das coisas em Pelotas. O primeiro time gaúcho que joga é o Brasil de Pelotas às 7h15. Depois tem o Inter às 8h30 e tem às 9h30 o Juventude contra o Lanternaço Náutico do Beto Campos. Eles que têm bom relacionamento. O Beto com o Gilmar Dalpozo agora se enfrentam. São 2 técnicos gaúchos na Série B. A propósito de técnicos gaúchos da Série B, tem vários pintando aí, né? Juninho, o Lisca, o Argel, estão na boca aí. Se algum técnico cair, um deles pode assumir. O Argel que não quis treinar, por exemplo, o Atlético Goianiense. E que pode assumir o Figueirense. O Julinho está esperando aí o convite, o mesmo acontecendo com o Lisca, que no último programa que esteve aqui no preliminar disse que vai inclusive morar em Florianópolis, porque como participou daquela campanha acidentada do Internacional e tem que comentar nas ruas tudo a respeito do Colorado, ele se sente um tanto quanto desgastado aqui na aldeia. Já voltamos. Estamos de volta, daqui a pouquinho tem o Brasil de Pelotas em campo, depois tem o Inter e na sequência tem o Juventude. Deixa eu perguntar para o Michael Matiello, está aqui também o Lucas Lazari e o Magno, né? Romagno. Né? Pra todo mundo saber quem é. Isso aqui não é sacanagem, os caras acham que é o Magno aquele, né? Foi já chamado de Romagno quando surgiu. E jogava mais do que o Romário. Essa é a parte da história que ninguém conta. Jogador eu conto por completo. Jogador multicampeão. Multicampeão, fez a vida fora daqui. Saiu daqui... multicampeão por causa do movimento político. O Lucas é de qual movimento? Não sou de movimento nenhum. Não, então não tem problema. Então tu não tem. Não se opõe ao multicampeão. E eu acredito que o colega do multicampeão também não se opõe a outros movimentos. Acho que somos todos gremistas. Eu fiz a opção de não ter movimento, mas penso que quem tem movimento contribui para o Grêmio. E todos os movimentos do clube
tem a minha simpatia. Mas o que vocês acham? Quem é que vai se dar melhor? Marcelo, começar por ti, que é mais velho. Melhor no quê? Na rodada. Internacional nunca ganhou lá no Ceará. Acho que dá o vovô. Vovô? Vovô. Não, tô falando dos 3 gaúchos. Então o Inter vai se dar pior, tá? Então uma parte tu respondeu. Eu te perguntei qual dos 3 gaúchos. Eu acho que o jogo do Grêmio é um jogo muito complicado aí. Eu acho que o Grêmio arranca o empate. Não, então eu vou incluir o quarto, que é o Grêmio. Tô falando hoje à noite. Tu tá com pensamento fixo. Tô por fora de todos os jogos de hoje. Não, o primeiro jogo é o do Brasil de Pelotas, que é em casa, precisa ganhar. O Internacional joga depois com o Vovô lá em Fortaleza. E o Juventude joga fora de casa contra o Náutico. Eu acho que o jogo do Juventude é pior do que o do Internacional. Porque o Náutico agora tudo é Copa do Mundo. É tudo do pescoço para baixo é canela. Não tem outra saída. Ou começa a ganhar ou vai ficar na Série C, né? Eu acho que dá Brasil de Pelotas. Acho que dá Vovô. Eu acho que o Juventude não vence lá. Também acho que é o jogo mais complicado. Eu acho que o Inter, por ser... Não um clássico, mas o Ceará já beliscou várias vezes para subir. É difícil jogar com o Ceará lá, ele estando na A, B ou C. O Ceará é time grande. Eu estava escutando ali, o público esperado é de 25 a 30 mil, né? Mas lá nunca dá menos que isso. Os 2 times do Nordeste que mais levam público atualmente é o Ceará e o Santa Cruz. Depois que vem o Bahia. O Santa Cruz é um fenômeno, porque ele já levava o maior público quando ele jogava na D. Na D, era casa cheia, é uma coisa fenomenal aquilo lá. O Remo, quando na Série C, botava muito... O Remo ainda bota. É muito triste que esses clubes dificilmente joguem a Série A. Não, e aqui os clubes jogam a B e já querem quebrar o estádio, né? É complicado isso aí. Hoje vocês podem falar à vontade, não tem contraponto. Lucas, dos 3, quem é que se dá melhor? Quem é que vai marchar feio? Quem é que não... Olha, eu torço muito para que o Brasil de Pelotas se recupere. Joga com o Oeste o Brasil. Até porque... É praticamente um confronto direto, porque estão bem próximos. Eu acho que esse jogo vai ser quase um faroeste. Seria muito triste, eu acho, para o futebol gaúcho que o Brasil não ficasse mais voando na Série B. Mas eu acho que cair não cai. Tem mais que não cai, mas é bom que espante logo esse risco, até porque o Brasil revelou no último período um grande treinador, que é o Rogério Zimmermann, e seria muito ruim que ele viesse a ser demitido ou que tivesse algum tipo de crise lá no Chavante. O Brasil errou muito para o Chavante se recuperar. Eu acho que o Brasil errou a mão no jogo contra o Internacional. Não dá para dar chance para o azar. Concordo. 2 ou 3 que ficassem de fora e tal, que podem estourar. O Grêmio fez isso agora com o Pedro Rocha, acabou pagando um preço altíssimo. Nem imaginava que fosse perder para o Avaí. Mas pagou um preço alto, vai ter que poupar o Pedro Rocha, porque o Pedro Rocha corre que nem bicho. Agora, poupar 4, 5 deliberadamente assim, depois perdeu 3 na sequência o Brasil, né? E o Brasil tem um bom time, tem um bom centroavante, tem o Rafinha, bom jogador na meia cancha. O time começou bem a competição, né? Empacou nesses 14 pontos. Magno, quem é que se dá melhor, quem é que se dá pior? Em primeiro lugar, boa noite. Boa noite. Eu acredito que o Brasil deu uma... Já que é um confronto direto, né? Estão ali pertinho e tal. E o Brasil vem de maus resultados dos últimos jogos aí. O Oeste tem 2 pontos a mais. Então... Estão grudados, inclusive, na tabela. O Oeste é o 14º e o Brasil 15º. Os 2 clubes ali perto, mas eu acho que o Rogério está sofrendo uma pressão, né? E acredito que o Brasil vá para cima para ganhar o jogo. Quanto ao Juventude, o Juventude vem bem, né, no campeonato, aí, vem demonstrando uma grande equipe, uma equipe forte, tanto dentro como fora de casa. Ali eu arrisco até uma vitória do Juventude. E o Inter, para eles foi bom ter saído dessa pressão que eles têm vivido nessas últimas 2 semanas aí. Por incrível que pareça, tudo que se dizia virou o contrário. Agora, jogando 3 de 4 em casa, o Inter vai alavancar a campanha, pelo contrário. Só que jogando lá no Ceará, lá é complicado de jogar. Uma equipe que corre muito, tem a pressão da torcida, também está querendo chegar ali entre os primeiros, então acho que não vai ser fácil para o Inter. Acredito que possa dar uma vitória ali do Ceará com um gol do Xará meu ali, o Magno Alves. Pois é, não fez nenhum gol ainda na competição, né? Mas ele é jogador de clube grande. 41 anos, ele está falando que não vai vigariciar. Todas as entrevistas ele diz a mesma coisa. Eu não vou tomar dinheiro de ninguém. Quando eu sentir que não consigo mais correr, eu vou parar, mas ele corre cada vez mais. Conseguiu voltar para o Fluminense pela 3ª vez, né? E não existe mais, né? Pode ver, os clubes não respeitam a camisa que é o Inter, né?
Não. Hoje em dia, na segunda divisão, se o Inter tivesse bem, os clubes viriam aqui com medo, mas hoje eles não têm passado essa mensagem para os outros times. Os outros times vêm jogar aqui, jogam à vontade, jogam com a mesma proporção que estejam jogando contra qualquer outra equipe. O Magno está dizendo uma coisa muito interessante. Eu tenho ouvido algumas coisas que eu fico assim louco. Eu não tenho visto os times virem tão fechados assim contra o Internacional. O Inter saiu ganhando do ABC. O ABC foi para cima do Internacional. O Inter saiu ganhando do Juventude. O Juventude foi para cima do Internacional. Quem se fechou, que esperava um jogo de igual para igual, foi o Criciúma. Por quê? Porque aconteceu o contrário. O Criciúma achou um gol no começo. E mesmo assim, se fechou tendo 3 atacantes. Não, se fechou tendo 3 atacantes, tendo saída. É. Não era aquela retranca de antigamente que ficava só um lá na frente dele, pega ratão do Cláudio Duarte. Então, eu tenho visto outros jogos. Eu não tenho visto os times tão fechados aqui. Eu tenho visto um Internacional inoperante. O Criciúma O Internacional não está jogando nada. Jogou agora um pouco contra o Criciúma. O Criciúma conseguiu tomar um gol de contra-ataque ganhando o jogo depois dos 45 do segundo tempo. Mas viu como é que fez o gol o Internacional? O Internacional viveu um raro momento de lucidez das últimas 3 partidas no Beira-Rio. Contra o Brasil de Pelotas, o Inter foi mais ou menos o mesmo desempenho que teve contra o Criciúma. Não foi brilhante, mas jogou. O Inter chutou, o goleiro pegou, veio um outro cara, chutou o goleiro junto, tudo. O goleiro tocou para escanteio. Quer dizer, quando teve raça, quando teve vontade de fazer o gol, o Inter foi lá e fez o gol. Era 48 e estava uma pressão O danada. escanteio foi originado num contra-ataque, numa falta que o Criciúma tinha a seu favor. Isso. E outra, chutou 2 vezes o Internacional. Muito raro. Chuta, o outro vai e pega rebote. Isso é comum no Grêmio. Né? Até sobre isso, achar que vai jogar a segunda divisão, que vai ganhar todos os jogos com facilidade, não. Segunda divisão, os jogadores correm o dobro do que se corre na primeira divisão. Eles correm. Mas não tem qualidade, Marcos. Não tem a qualidade, mas o Inter vai ter que se impor na qualidade. O Inter tem que correr igual e se impor na qualidade. Porque, concordo. Entendeu? Porque só na qualidade não vai conseguir. Porque precisa correr. E acho que agora os jogadores estão se dando conta de que precisam jogar com mais vontade, com mais raça, para conseguir vencer os jogos. Já vamos falar de Grêmio, só para aproveitar, já que o Internacional joga hoje. Esse time do Inter, que se repete pela primeira vez no ano, eu acho que é um time para subir. Esse que vai jogar hoje. Agora, não sei a reposição. Porque aí sai, por exemplo, o Gutierrez, entra o Fabinho, entra o Charles. Sai o Dourado, entra o Charles, entra o Fabinho. Sai o Edenilson, entra quem? No lado direito. Então, eu vejo alguma dificuldade do Inter na reposição ainda. Mesmo na lateral direita. O Cláudio Vinck está quebrando o galho e o Inter já colocou 8 o Cláudio Vinck por ali. Então, eu vejo na reposição, zagueiro. Hoje eu estava perguntando aqui de meio-dia. Eu não ouço mais falar do Hernando. Não ouço. A gente ouve falar, nem do Ortiz se ouve falar mais. Né? Se ouve falar dos 3, do Cuesta, do Danilo Silva e do Klaus. Né? Porque parece que tem alguma coisa entranhada no Internacional. Mas e o Grêmio? 3 derrotas em 4 jogos também não é comum na vida do Grêmio, né? Eu acho que quando a gente fala nessa derrota... Michael Matiello. A gente fala nessa derrota aí, mas é uma derrota que acontece num campeonato que tu pode perder. Pode perder 1, 2 jogos. Porque o foco total, eu acho que está na Libertadores. Então, embora a gente esteja vendo essa campanha extraordinária do Corinthians aí, o Grêmio perdeu no Brasileiro, onde tu aceita isso. E talvez se perder uma derrota, um 2-0 numa Copa do Brasil, numa Libertadores, não consegue mais reverter, né? Não reverte. Aliás, o desempenho do Grêmio na Argentina foi um desempenho inteligente. Né? Às vezes 1-0 é goleada. Se houvesse um empate de lá, já era bom. O Grêmio trouxe uma vantagem expressiva. Né? Vai ficar entre os 8 melhores da Libertadores e já está entre os 4 melhores da Copa do Brasil. O Grêmio está muito perto de título, né? Magno, o que tu acha que o Grêmio levanta aí? Estamos aí na torcida, né, para que venha essa Libertadores de novo pro Grêmio, né? A equipe tem... Já senti esse gostinho, né? Graças a Deus, né, uma equipe que ninguém também acreditava no início da temporada,
E foi um ano espetacular aquele de 95, né? Chegando na final da Copa do Brasil, campeão gaúcho, ganhando a Libertadores. Bem que o Grêmio, desculpe, Magda, sabe o que é? Eu sou meio estatístico. O Grêmio fez 3 times diferentes em 3 anos. 93, 94 e 95. Decidiu nos 3 anos a Copa do Brasil, 93 com o Cruzeiro, 94 com o Ceará, 95 com o Corinthians. Ganhou uma Libertadores, ganhou uma Copa do Brasil e em 93, que estava se reformulando, vindo até de uma segunda divisão, o Grêmio foi vice-campeão da Copa do Brasil. E não foi campeão por detalhe. Jogo de ida aqui, choveu um monte, a bola não rolava, porque aquele Grêmio Cruzeiro choveu como nunca em Porto Alegre. Não tinha... Árbitro mineiro. E lá no Mineirão, o nosso goleiro, infelizmente, falhou, sofreu um frango, que talvez tenha sido o último jogo dele como titular do Grêmio, porque logo depois o Darley veio assumir a titularidade da nossa meta. Então, por detalhes, não vencemos a Copa do Brasil de 93. E o Renato Marcília não deu um pênalti em favor do Grêmio. Aliás, os 2 árbitros disputavam quem iria apitar a Copa do Mundo. E ali era uma espécie de tira-teima, né? Para ver quem era o melhor. Aí resolveram colocar um mineiro apitar aqui e um gaúcho apitar lá, né? E aí apitou, lembra por que apitou aqui? Glorioso Márcio Rezende de Freitas. Querido Márcio. Ele está na vida do Grêmio também. Que não era para ter dado condições para aquele jogo. Não tinha como, tinha meio um metro de água. E o jogo de volta lá, aquele gol que o Eduardo tomou, aquilo ali não tinha como. Vocês lembram quem era o técnico do Grêmio? Era o Cassiá? Não. Não, o Cassiá veio depois. Sérgio Cosme. O Cassiá veio E depois. o preparador físico já era Paulo Paixão. Vem que uma campanha se constrói aos poucos E mesmo, o né? nosso grande craque era o Denner. Denner, mas eu não sei se ele jogou essa partida lá contra o Cruzeiro. Jogou o Denner lá junto com o Gilson Cabeção. Eram os 2 grandes craques daquele time. Não, acho que quem jogou não foi o Gilson Cabeção lá em Minas Gerais. Busca para mim a escalação aí, Maurício. Eu estava lá, fui até 2, 3 dias Porque o antes. Gilson Cabeção foi vendido em 94 quando veio o Wildes. Então, não imagino que ele não tenha jogado, mas... Eu não sei se não nós. foi o Charles que jogou. Charles Guerreiro? Eu não sei. Charles Baiano. Charles Baiano. Escalação. Vamos ver. Cruzeiro 2, Grêmio 1. Jogou o Gilson Cabeção. Vamos jogou o tempo todo? Jogou o tempo todo. Tá. Jogou o tempo Tá na todo. tua memória, tá no meu caminho. Tá boa a memória. Foi Eduardo Hausen, Paulão, Jackson, Dida, depois Charles Fabian. Não, o Paulo era zagueiro, vamos ver. Sim. Tá, não, Escalação do jeito daqui. Vamos lá. Eduardo Hausen, Paulão, Jackson, Dida, depois Charles Fabian, Denner, Juninho, Carlos Miguel, Pingo, Jamir, depois Fabinho, Luciano Dias e Gilson. Esse Juninho, se não me engano, é o Dorival Júnior, não é? Não, Juninho é o Juninho, aquele que foi pego aí com um problema O Dorival, quando jogou de um no Grêmio, era acidente de chamado de automóvel. Juninho. Um cara bem bom, veio do Botafogo. O Dorival, Juninho. quando jogou no Grêmio, era chamado de Juninho também. É, porque era Dorival Júnior que chamavam de Juninho. O Dorival não chegou a ser titular absoluto do Grêmio. Ele jogou com o Filipão no comando. Sim. O Dorival é novo. Depois ele foi ser gerente do Figueirense, quando largou a bola. E aí, de uma hora para outra, resolveu virar treinador, que dá mais grana, né? O Magno não quis ser técnico, né? Eu fiz cursos de treinador, até trabalhei um pouco, mas é um mercado que é meio fechado, né? É um pouco fechado e as oportunidades que eu tive meio que foram fechadas, mas a intenção é de, mais tarde, trabalhar no futebol profissional. Tô sentindo um cheirinho aqui. Que nós vamos ver uma demonstração ao vivo de como é fácil limpar a Frigigold. Já tá pronto aí, ó? Léo? Boa noite. Boa noite. Fogãozinho bonitinho esse aí também. Bonitinho, né, seu Reg? É. Com a panela Frigigold ainda valoriza mais o fogão ainda. Com certeza que é mais bonito. Aí é que fica bonito, né? É que, na verdade, esse produto aqui é o seguinte, gente. Uma boa noite pra você em casa. A gente sempre procura mostrar as imagens, mas a gente hoje trouxe pessoalmente aqui pra você ver que realmente não gruda nada Quero só ver. nessas panelas. É o seguinte, ó, você Onde já... é que tá o leite aí? Aqui, ó. Aí. Compartimento bonitinho. Você vai preparar, gente, qualquer tipo de fritura e qualquer tipo de cozimento sem a necessidade de colocar óleo, pelo fato de não grudar nada nessas panelas. Você prepara qualquer tipo de fritura, carne, frango,
peixe, faz omelete, panqueca, tapioca, até aquela batata frita que as crianças adoram comer, nós vamos preparar na Frigigold aí sem a necessidade de colocar óleo. Por que a gente mostra o leite, meus amigos? Vamos ver. Agora eu quero ver. Por que a gente mostra o leite? Porque não existe nada pior para limpar. Dá fumaça. Não existe nada pior para limpar do que o leite quando gruda, quando queima nas suas panelas normais. E é por isso que a gente faz essa demonstração ao vivo aqui para você ver que realmente esse produto é de uma qualidade fantástica. Você prepara qualquer tipo de fritura, não vai grudar a carne, não gruda o frango. Você prepara peixe, omelete, panqueca, tapioca, até a batata frita que as crianças adoram comer. E olha o leite como é que vai acontecendo com ele aqui, ó. Ele começa a queimar por dentro. Então, qualquer tipo de alimento que você preparar, ele não vai grudar nada no fundo. E olha como é que a gente faz para remover, meu amigo, minha amiga. Você que não aguenta mais lavar, você que não aguenta mais esfregar panelas aí na sua casa, você apenas vai terminar o seu almoço, vai passar um papel toalha, um guardanapo de papel, Rec, em questão de segundos. Olha a facilidade que é para limpar. Em questão de segundos, ela tá limpa e pronta para o uso novamente. Meus amigos, é mais fácil que tomar pirulito de criança. Acabou aquela história de você perder tempo lavando e esfregando panelas. Então, mas tem algum produto no papel toalha aí? Tu usou alguma coisa Não, mais? tem mágica nenhuma. Papel toalha normal, ele é xadrez para combinar com a minha camisa, é normal. Então, gente, o que acontece? O segredo está nas 5 camadas que ela tem em titânio. Você prepara Mostra de novo a panela, vamos ver se ficou bem limpinha mesmo. Vamos mostrar. Ela vai botar leite de novo? Rapidinho, só pra você ver. Porque é muito fácil, que isso aí acontece por quê? Porque ela tem 5 camadas, gente. 5 camadas em titânio. Então não gruda nada. O alimento você não vai deixar grudar, então automaticamente ele não vai queimar no fundo. Aqui o leite está queimando porque ele realmente é para acontecer isso. Olha como é fácil para limpar. Queimou tudo por dentro, você só vai passar um papel toalha, um guardanapinho de papel e em questão de segundos ela tá limpa e pronta para o uso. Então é o seguinte, ó, esse conjunto de panelas com as 4 peças da Frigigold, você vai ligar agora na central da Frigigold, vai garantir as primeiras 50 ligações, já vai garantir um super desconto. Você que não aguenta mais lavar, não aguenta mais esfregar panelas e ainda quer preparar qualquer tipo de fritura e qualquer tipo de cozimento sem a necessidade de colocar óleo, pega o telefone e vai ligando agora. 40 03 4220 40 03 4220 é somente as primeiras 50 ligações. As primeiras 50 ligações que nos der um toque agora já vai garantir um desconto super especial e só vai começar a pagar depois que receber o produto na sua casa. Então pega o telefone e vai ligando agora que tá valendo. 40 03 4220. Você não perde mais tempo lavando panelas e eu já me comprometo aqui a qualquer dia aí vir preparar a janta pro pessoal aqui, pros convidados. Vai ficar gostoso. Aí, agora começou a melhorar. Será que o Rec vai se aventurar a fazer um camarãozinho, aí fica fácil de fazer, um palitinho. Olha, A pocheca. a mesa nós já arrumamos ali, ó. A batatinha nós já também, estamos mal qualquer tipo de intencionados contigo aí. É verdade. Vamos lá. 40 03 4220, somente as primeiras 50 ligações, meus amigos. Tá, e pedala ou não pedala? Em até 12 vezes nas principais bandeiras de cartão de crédito. Para quem comprar no cartão, ainda garante um lindo brinde surpresa, Rec. Tá, e pode comprar 1, 2, 3, 4. Pode comprar uma, vai, é duas. progressivo. Agora o desconto maior, ele é no conjunto, que são as 4 peças. Você garante o maior desconto adquirindo esse conjunto com as 4 panelas aí. Nada gruda. Nada gruda. Dá Você pra viu fazer agora? Dá pra fazer pipoca? Pipoca fica um espetáculo também. Tá Um bem. filmezinho agora com o frio que Eu tá gostei voltando. dessa aí. demonstração ao vivo. Agora fica fedorento o leite quando queima. Quando queima. Fica. Que tipo, o pessoal não tá sentindo o cheiro, cara. Realmente fica, né? Mas essa é inevitável, é da cozinha, né? Não, e fica gostoso. Fica realmente E ele vai sumindo, né? Total, daqui, ó. total. E ele acaba. Vira uma casca. Vira uma Isso casquinha. aqui virou o leite, ó. É. Aqui dá pra chorar o leite derramado. Dá pra chorar o leite dela. Então tá, valeu. Obrigado, Léo. Então é o seguinte, 4003 4220, você liga, fica registrada a sua ligação. Amanhã mesmo você já recebe o produto aí na sua casa. Quanto mais você compra, mais desconto você leva. E tem para todos os gostos, todos os tamanhos, todas as necessidades, todas as quantidades. Enfim, Frigigold é a pedida. Olha aí outro time que não ganha em casa. Londrina está perdendo para o ABC. 1 a 0, gol gol do do Lucas Coelho.
Vamos fazer dueto aqui. É que eu tô o Thiago falando aqui. Olha aqui, ó, 15 pontos está chegando o ABC e está empurrando o Paysandu para a zona de rebaixamento. E se o Paysandu ganhar, quem entra na zona de rebaixamento é o Brasil de Pelotas. Se o Brasil de Pelotas não ganhar do Oeste. Vê que a situação ela é periclitante para todo mundo. 15 pontos, o ABC estava na 18ª colocação, agora está a 3 pontos do Internacional. É um negócio impressionante. Sabe que eu estou achando que com menos de 60 pontos um time vai subir. Porque tem sido 60, 61, 62, mas esse ano está todo mundo concorrendo. Está mais equilibrado que os todo últimos mundo anos. Concorrendo. Só o Náutico é que está fora do jogo. O perde e ganha é muito grande na Série B, né? Não tem nenhum time assim que desponta. É verdade. Não tem um time que desponta. Se esperava que fosse o Inter. Se tu pegar os 3, 4 primeiros da Série A ali, eles meio que estão fazendo uma campanha parelha. Os 3 primeiros, então, nem se fala. E na Série B tu não vê isso. Tanto que a Série B tem uma rodada a mais que a Série A e não tem ninguém na pontuação ali. Não, igual. pelo contrário, o Corinthians é o único que disparou. 25 tem o Juventude, 32 tem o Corinthians. 7 pontos a mais. Dá 30% a mais de desempenho. Né? Impressionante. Bom, nessa formação que o Grêmio tem colocado em campo, é realmente a melhor que o Grêmio tem? Ou alguém vai recuperar terreno perdido aí? Marcelo Oliveira, Maicon, o que vocês acham? No momento é melhor. Bolanhos. No momento é o melhor que o Grêmio tem, na minha avaliação. Que não significa que com o passar da temporada algum jogador pode recuperar a posição ou até que numa circunstância de jogo se altere, mas eu acredito que os 3 volantes, 3 supostos volantes, porque os nossos volantes chegam muito na frente e inclusive fazem, o Ramiro tem uma quantidade boa, inclusive de gols marcados. Eu não acredito que eles sejam tenham sua titularidade ameaçada. Luan e Barrios então nem se comenta. E eu acho que o Pedro Rocha, apesar de não ser um excelente não ter um excelente finalizador, é um jogador. Melhorou, hein? Melhorou bastante, inclusive fez os 2 gols. Gol sempre. E talvez a vaga dele seja a vaga mais discutível, mas eu acredito que hoje ele é titular do time do Grêmio. Será que depois do último jogo não é menos discutível? Possível, certamente. Porque, olha, eu acho que a posição é dele. Quem é que faz o que ele faz? O Fernandinho se provou que não era. O Fernandinho já se esperava que não conseguisse fazer. Mas alguns colocavam como um possível substituto caso o Pedro Rocha fosse vendido, mas se provou que não tem condições. Tem o Arroio que a gente não conhece, né? Que pode estar uma alternativa diferente de jogo para o Grêmio. Aliás, o Grêmio se refez 3 vezes, 4 vezes, né? Dentro do ano, inclusive. Né? Com Bolanhos, com Douglas, com Bolanhos, com Arthur, com Luan numa outra posição, com o Fernandinho muitas vezes, com Everton, com Pedro Rocha, né? Com Maicon. O Grêmio conseguiu fazer o match. O Michel mal, depois mais ou menos, agora bem, né? Os laterais a mesma coisa, né? Tanto é que o Edilson e o Marcelo Oliveira perderam terreno. O Edilson está jogando porque o Léo está lesionado. Não se sabe se haveria uma concorrência parelha. É uma coisa que... O bom do Grêmio é que o que acontece que quem está jogando está bem e os que estão entrando, entram bem também. Que já vem essa formação. Né? Os jogadores que estão jogando ali, eles já se conhecem, engrenaram, deu liga, né? O time, como se fala, né? O Renato conseguiu consertar ali os erros que teve durante o gauchão e o time foi crescendo e acho que hoje essa formação que tem jogado tem dado certo. E o Everton tem jogado bem, o Fernandinho tem entrado bem, mas eu acredito que o Pedro Rocha hoje é um jogador indiscutível como titular, um jogador que ajuda tanto no ataque como na defesa também. O fato do Grêmio estar do lado onde vai ter só praticamente brasileiros na Taça Libertadores da América, é o que se desenha. O Atlético vai ficar de um lado, Palmeiras, Grêmio, Botafogo e Santos, todos do outro lado. É bom ou é ruim? Eu acho que é bom porque... Se livra dos argentinos. Se livra dos argentinos e a gente conhece mais o futebol brasileiro, né? Que nem quando a gente comenta entre Libertadores e Copa do Brasil. Eu sinto uma segurança maior de conquistar a Copa do Brasil porque tu vê os brasileiros jogando.
E daqui a pouco tu pega o argentino lá, que tu não olha todo o jogo dos argentinos, né? Tu olha 1 ou 2 jogos, dá uma analisada. Eu acho que é melhor. Eu acho que pegar os brasileiros aqui desse lado vai facilitar um pouco o caminho. Eu não acho que o Nacional do Uruguai tá morto, apesar de ter perdido não. em casa pro Por isso que eu Botafogo. falei, se desenha, né? Se desenha, Empatou mas... Londrina, os parentes. Empatou? Empatou Londrina. rápido, né? O Londrina 1 a 1. em casa tá patinando também, né? Na semifinal... O Ellison, atacante. Já melhorou pro Brasil também essa situação. Na semifinal, o Grêmio certamente pegará um brasileiro, mas nas quartas de final, que pese o Botafogo ter vencido o primeiro jogo fora de casa, acho que está muito em aberto ainda. E pegar o Nacional não seria de todo ruim, porque o Nacional tem uma camiseta muito forte, é verdade, mas é uma viagem curta, assim como o Rio de Janeiro Mas também, não seria uma bate. viagem longa. Bate mais do que o Godoy Cruz. Olha o que deram os jogadores do Botafogo lá, minha nossa. E olha, e eles com a posse de bola. Eles batem com a Uruguai. bola. Chegam junto. Mas tá Batem louco. mais que os argentinos. É? Eu, às vezes que eu joguei contra o Uruguai, apanhei mais dos uruguaios do que dos argentinos. Eles batem assim deliberadamente. A Argentina é muito catimbeira, né? Gosta de uma catimba, provocar e tal. Mas jogam Chega mais. junto, mas tem mais qualidade para jogar, jogam. Na Espanha lá tem muito argentino, joguei com muitos argentinos juntos. Tá, mas então se também. você pudesse escolher Botafogo ou Nacional? Eu prefiro o Botafogo. Eu acredito que é uma equipe que já se conhece os jogadores, a forma de jogar. E o Grêmio, eu acho que todas as equipes se preocupam quando jogam contra o Grêmio. Principalmente as brasileiras, as nacionais. É o Grêmio passando pelo Botafogo ou Nacional, que eu acho que o Godoy Cruz o Grêmio vai passar com alguma naturalidade, o Grêmio está lá na semifinal já. Aí sim, já é quase uma conquista, porque olha, chegar numa semifinal de Libertadores, uma Libertadores de ano inteiro, tem que ter fôlego, planejamento, organização, grana, né? Esse ano foi duro de construir, apesar que a primeira fase pro Grêmio foi papinha, né? Mas agora a segunda fase já não. Eu não achei que o Grêmio deu sorte no sorteio. Eu preferia pegar um outro adversário. Eu sempre prefiro pegar boliviano, colombiano, peruano, do que argentino, uruguaio e brasileiro. Até pela tradição, né? O Palmeiras mesmo com isso sofreu um pouquinho, né? O Palmeiras está sofrendo no seu confronto. Mas vai passar, né? Tende a passar, né? Vai passar. Perdeu de 1-0. Bom, mas desses aí era o qualificado, né? O Barcelona de Guayaquil era um dos mais qualificados. Né? Mas mesmo assim, eu acho que se passando o Grêmio e pegando o Botafogo na próxima fase, acho que pro Grêmio é melhor. Eu acredito nisso. Jogando no Brasil, já jogou contra o Botafogo, já conhece, sabe mais ou menos a mentalidade que tem o treinador do Botafogo, eu acho que pro Grêmio seria melhor. Lucas, Magno, como é que vocês veem essa contratação de um goleiro a essas alturas do campeonato, mês de julho? O Léo já foi bastante experimentado, o Bruno também, né? Porque houve convocações do Marcelo, houve lesões do Marcelo, suspensão por cartão do Marcelo. Vocês acham que era necessário contratar um goleiro de 30 anos ou vocês acham que isso é um equívoco? Olha, para fazer uma contratação dessa é porque se notou que não tem qualidade os goleiros que aí estão, né, Rec? E quanto à questão de 30 anos, já é um goleiro maduro, já jogou pelo Flamengo. Eu não sei se eu faria essa contratação aí, mas tu não conhece muito o dia a dia, né? Daqui a pouco eles viram que os goleiros que o Grêmio tem estão no limite, né? E às vezes que o Bruno Graz e o Léo entraram, em muitas partidas eles acabaram comprometendo, né? Não passa uma segurança pro... Parece que pesou a camisa, né? Pesou. Mas aí talvez, Magno, Lucas, o que... Mazzaropi, eu acho que... Não, o que pode ter pesado um pouco, pode ter sido ruim, é o momento que foi divulgado que o Grêmio estava trazendo o Paulo Vitor. 48 horas antes do Léo entrar em campo contra o Avaí, isso traz uma pressão extra para o Tanto é que jogador. o Grêmio tentou desmentir. É que a notícia vaza. A negociação vaza. O momento que vazou é que talvez não tenha sido tão bom. Você sabe como é que vazou, né? O Léo Moura vazou a informação. Sim. Cumprimentando o Paulo Vitor pela contratação pelo Grêmio no Instagram, né, dizendo que seria uma honra jogarem juntos mais uma vez para levantar novos canecos. Não, quando tu contratar um jogador hoje, tem que botar uma cláusula lá, que ele não pode
ficar falando nada do clube no Twitter, no Instagram. Porque... Às vezes pode estar algum deles também de saída, né? O empresário também acaba divulgando. Gol Gol do do Oeste. Oeste. Júlio César, aos 25 do primeiro tempo. Vamos ver como é que fica o Oeste aqui. O Oeste fica com 19, passa do O Internacional. Oeste é quinto nesse momento. É, exatamente. Fica abaixo do Vila Nova, à frente do Ceará, à frente do Internacional. O Inter, nesse momento, é 7º colocado. Sendo que o Londrina, com empate, encostou. E se o Londrina virar, o Inter vira 8º colocado. O Inter vai jogar pressionado, então. Vai jogar pressionado, não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Aconteça o que acontecer, está pressionado. Vai jogar um pouco mais pressionado. Né? O Léo Mas eu interrompi aí. O Léo Pode entrou acabar bem. perdendo mais uma posição, só completando isso que o Rec está falando, dependendo do Criciúma. Que tem 1 ponto a menos nesse momento, tem 17. Não, mas se o qual- Criciúma vencer... Mas se o Inter perder... Não, tô ele falando pode perder- antes do jogo. Pode perder posição pro Boa, pro Criciúma, Ué. pro Londrina, pro CRB, pro Goiás, pro Santa Cruz. Não, mas já antes de começar a partida, Ah, sim. pode o Criciúma passar o Inter e o Londrina passar o Inter. É, na verdade... Antes do jogo vai começar. ter que fazer pontos, né? De 1 em 1, o Inter não vai chegar. Esses empatezinhos míseros que o Inter está conseguindo só estão servindo para complicar a vida na tabela de classificação. Nós estávamos falando do goleiro. Paulo Vitor. O Léo, ano passado, ele entrou muito bem E no o jogo. cartaz que tinha o Léo, hein? Que ele entrou muito bem ano passado no jogo contra o Palmeiras pela Copa do Brasil. Foi praticamente a estreia dele, não era alguém conhecido, entrou naquela fogueira contra o Palmeiras, foi bem, mas é verdade que esse ano ele vem muito mal. E acho que não foi bem contra o Avaí também, não teve culpa nos gols, mas teve saídas de gol dele muito temerárias na partida contra o Avaí. Então acho que foi uma boa contratação, sim. O Paulo Vitor, ele não é um mau goleiro. É que tinha um goleiro dando sopa, que era o Muralha, e o Flamengo resolveu dar uma tacada, porque o Muralha foi bem no Figueirense, né? Mas eu não acho o Paulo Vitor um mau goleiro. Só que não sei se com 30 anos na reserva... Ele estava na Turquia, né? Ele foi para a Turquia, a torcida do Flamengo queria que ele voltasse pro clube. Mas aí acabou não se acertando e veio pro Grêmio. Eu não sei se pode ser que tem É o alguma Thiago que coisa tá jogando no engatilhada Flamengo. aí de algum dos goleiros também poderem sair agora, né? Eu fiquei encasquetado, Magno, quando o Mazarop disse aqui no preliminar que o melhor goleiro do Grêmio era o Thiago Machovski. Muita gente diz isso, né? Mas aí eu disse assim, incluindo o Marcelo Groi, e o Mazarop trabalha no Grêmio, não pipocou, incluindo o Marcelo Groi. Mas os gols que ele tomou, não tem... Ele tomava cada gol ridículo, né? Saída estapafúrdia. Teve aquele jogo contra o Fluminense, que ele saiu 3, 4 vezes de forma estabanada, né? E o comportamento dele extra-campo, diz que é terrível. O problema Ele foi se o mandou para comportamento. tá na Europa, né? Tá na Europa. Tomara que se dê bem, um baita cara. Portugal, Guri né? querido. Mas o problema parece que foi o extra-campo. Né? Que aí não teve como consertar a parte técnica. Engraçado as categorias de base, né? Porque a gente pega e escuta que tem acompanhamento psicológico, tem isso, tem aquilo, mas a gente vê muito jogador, né, Rec? E o Magno teve lá dentro das 4 linhas, que o que acontece? Quando ele sai ali da categoria de base, um grande percentual eles piram, assim, eles não estão preparados, né? E isso é uma coisa que eu acho que devia melhorar na categoria de base. Já devia dar esse... Sei lá, tinha que ter alguma coisa que fizesse ele fazer essa transição, né? Um acompanhamento mais de perto. acompanhamento. Porque hoje os jogadores 16, 17 anos já estão ganhando salários aí, Já estamos com carrão. já tem... O Lincoln anda gente de ganha carro. 40, 30, 40, E 50 já mil, tem- quem ganha isso hoje? Já tem assessor de imprensa, já tem É. empresário. Então é complicado, a cabeça do jogador ele tem que ser bem trabalhado, porque senão se perde, ainda mais numa cidade que nem Porto Virou. Alegre, né, que te dá várias opções de casas noturnas, De noite. de noite. As pessoas são muito bonitas aqui, então é complicado, a pessoa Virou sai... Londrina. Celcinho, Marcão. É. Pessoa O Salsinho é o que imita o Ronaldinho Gaúcho. O Inter agora cai mais uma posição. Né? Internacional agora é o 8º. Foi ultrapassado pelo Oeste, que tem 19, o Londrina, que tem 19, o Internacional agora é o 8º colocado na tabela de classificação. Então assim, tanto é que quando eu acabei casando com uma gaúcha. Nessas minhas saídas aqui, conhecendo uma casa noturna, acabei conhecendo minha esposa e estamos juntos até hoje, 20 anos já. Mas tu ajeitou a tua cabeça.
Tu casou. Não, eu casei, O problema é o cara casar com uma por semana. conheci e fiquei, tô até Porque hoje. era o teu momento pra A questão toda também, acho que um jogador também não tem que ser Prisioneiro. prisioneiro. Se o cara é jovem, Tem que tá aproveitar. ganhando um dinheiro bom, enfim, mulherada tá atrás dele, ele tem que saber aproveitar isso com responsabilidade, ou seja, não fazer isso em véspera de jogo, não fazer isso em véspera de treinamento, mas também não vamos querer que a hora que os jovens que jogam no Grêmio, jogam no co-irmão, não saiam na noite. Até parece que a gente tá com inveja deles, querendo que eles fiquem trancados na concentração. Eu não aceito esse tipo de desculpa de jogador para jogar mal porque tá na noite ou porque não tá com a cabeça boa. Tem tanto maluco, o nosso treinador foi um dos que era maluco quando jogava, que fez tanto sucesso na carreira. Acho que as coisas têm que ter moderação. Nem ser um jogador que viva num E o Renato convento. nem moderação tinha. Nem moderação tinha, exatamente. E nem ser um jogador que vive, que vai pra noite todos os dias, não treina, vai virado da balada pro Agora, treinamento. Lucas, mudou muito, né? Naquela época dava pra aprontar um pouquinho mais, Porque né? na época que eu tava no Flamengo com o Renato, era toda noite ele saía. Mas ele era o primeiro a chegar, o primeiro a estar dentro do campo E pra era treinar. um touro, né? E corria. E fazia a mesma coisa que todo mundo fazia. Aí não tem como. Aí tu vai falar o quê pra um cara desse? E chegava no jogo ele arrebentava, né? Então assim, só que hoje tu não tem Tu chegou a espaço jogar pra quanto isso. tempo com o Renato? Ah, eu joguei 1 ano. Um 93 com ele. Então tu conhece bem o Renato. Conheço, eu tive um problema com o Flamengo. O Flamengo devia um dinheiro ao Renato e eu fui embora para a Holanda. Então o Renato, como o Flamengo devia um dinheiro, ele ficou com a metade do meu passe na hora da minha venda para algum clube. E eu tive ele na época ele foi para o Flamengo e depois chegou o Casagrande. E a gente foi para uma excursão na Europa e os dois começaram a dividir o mesmo quarto. E os dois brigaram, na primeira noite brigaram. E uma discussão lá, porque, claro, os dois já veteranos, um gosta de fazer uma coisa, outro gosta de fazer outra. E acabou que eu fiquei o parceiro do Renato no quarto. Daí aquele ano todo as Quer dizer que tu concentrações... lucrava por tabela, Eu então. ficava... Aí ele falou, não, eu quero ficar com ele que ele é o mais novo. Que daí eu fazia, né? Piazão, né? Tinha que fazer o que o craque Que mandava. o tiozão né? mandava. É. Mas eu vi o Casagrande defendendo outro dia o Renato com unhas e dentes. Não, os dois Não estavam ficou muito bem. sequela, né? Não ficou sequela. Não, mas é aquela coisa, né? Não, e outra- se um gosta de dormir com a luz acesa, outro não gosta, não apertar a descarga, isso e tal, de madrugada, é coisa é mania de cada um, né? Eu já joguei com um cara... Jogaram juntos as eliminatórias de 86, Isso. né? Eu já joguei com um cara 3x1 Londrina. que se você tocasse no copo do cara, ele não tomava mais tua água, ele não tomava mais a água. Ou se você sentasse na cama dele, ele ligava pra mulher ir lá e trocar roupa de cama. Eu já joguei com jogadores... O Magno não pensa que é só boleiro. Não, eu sei que não. Radialista é mais paranoico ainda. Tem cara que só dorme com a luz acesa. Tem cara que, se o outro ronca, bom, mas roncar o cara apanha da mulher, ronca, né? Mas também não aceita. Tem jogador que não tinha que ter o pozinho de Guaraná com café, se não tivesse não conseguia jogar, não andava em campo. É psicológico. Mas e pode? Pozinho de Guaraná? Olha, é natural, né? Guaraná com café? Pode. Mas daqui a pouco, se tomar muito, o cara fica acelerado, hein? Guaraná, olha, eu me lembro quando eu tomava para estudar Guaraná, aquelas cápsulazinhas, o cara ficava às vezes que eram... Por exemplo, lá na Espanha, lá se no almoço ou na janta não tiver vinho para os jogadores, ninguém come. Eles mandam ir buscar o vinho fora do hotel, de onde for, mas tem que ter o vinho na mesa. Eu gostaria de jogar lá, então. E é uma coisa que é cultural. Aí o Van Gaal chegou no Barcelona lá e quis tirar o vinho dos jogadores. Quase que mandaram ele embora logo na primeira concentração. E ele é Mas é marrento. só uma taça, viu, Rec? Não é a garrafa inteira. Depende. Depende da 3, sede, 4 cara. horas antes do jogo, a gente ia almoçar, cada um tinha que ter o seu vinho lá. 3, Uma 4 horas garrafa antes pra do 4. jogo? Sempre tem que ter vinho. Vinho e água e pão. Tem que ter. Antes do jogo? Antes do jogo. 4 horas antes do jogo a gente ia almoçar, tinha que ter o vinho. Tá, e lá. alguém fiscalizava? Não tinha uns que tomavam umas coisinhas Ah, lá? o pessoal tem outra mentalidade, né? O pessoal se cuida bem. Tanto é que a gente chegava 1h30, quando o jogo era em casa, 1h30, 2 antes do jogo. Sem concentração. Porque o que eles pensam, o jogador dormindo na cama dele, a cama que ele dorme todos os dias, é muito melhor do que ele ir para um hotel
dormir num colchão que de repente ele vai ficar todo dolorido, não vai dormir bem. Então ele estando com a família ali, ele vai descansar melhor e vai poder ir melhor pro jogo. Boas histórias do Magno, hein? Quer dizer que tu dormia com um cara maníaco que mandava trocar. E olha que esse cara foi rei lá na Arábia, os sheiks lá amam esse cara. Dá pra dizer, já prescreveu. Esse cara é muito legal, muito gente boa e é um dos caras mais habilidosos, junto com o Djalminha que eu já joguei no Flamengo. Ele era dando senhas aí, só que não foi um cara com nome que aqui não. Aqui no Brasil ele não teve. Não chegou no intervalo ele até vai dar pra nós. Ele era um cara, e olha só, ele jogava o pé esquerdo de chuteira e o direito com tênis. No jogo oficial? No jogo oficial. Ele era muito habilidoso. Era ele e o Djalminha, os dois caras mais habilidosos assim, que eu já vi treinando, jogando junto com os caras. Teve um árbitro que apitou uma final aqui do Grêmio com tênis. E meteu a mão no Grêmio, Oscar Schofer, 82. Apitou de tênis. Veio aqui, dentro do Olímpico, meteu a mão no Grêmio. O Grêmio ia ganhar um título na João sequência do Afonso outro. empata pro Brasil. 1-1. Se um dia o Paulo Nunes vier aqui, ele pode até falar dessa história. O Paulo Nunes. O Paulo Nunes também é uma figura. Esse é uma figura. O Paulo Nunes foi um dos caras mais descontraídos aí dos últimos anos no futebol, né? Ele tá sempre rindo. Eu, até hoje, encontro ele já vem dando gargalhada, falando alto. Ele atende o telefone rindo. Sabe que o Paulo Nunes ele foi empresário de dupla sertaneja? Sim. E antes ele quis ser empresário de futebol. Sabe por que ele desistiu? Que ele tomou uma rasteira. Ele estava trazendo o Fernandão para o Flamengo e no meio do caminho um outro empresário, ou o próprio Fernando Carvalho, atropelou e trouxe o Fernandão para o Internacional. Ele disse, quer saber de uma coisa? Eu não vou tomar rasteira, não vou lidar com boleiro. Porque o Fernandão não gostou do que ele ouviu no Flamengo, o Flamengo estava sempre em crise, o Fernandão tinha uma cabeça diferente. O Internacional vendeu para ele uma história de um projeto que acabou sendo um bom projeto, foi o projeto da vida dele, inclusive. Prova que ele fez a leitura correta e ele preferiu o Internacional. Todo mundo quer jogar no Flamengo, é surpreendente até, mas como o Flamengo vinha atrasando e não ganhava títulos e vinha nadando contra a maré, o Fernandão disse, quer saber de uma coisa? Vou para o Sul. E ele já tinha jogado em Goiânia, né? O clima já era diferente, a cidade mais pacata lá em Goiás, né? E ele preferiu o Internacional, claro, deve ter tido o aspecto financeiro também, né? Mas foi aí que o Paulo Nunes começou e já largou a carreira de empresário de futebol. Ele não tem muita paciência com desonestidade, assim. Esse é o grande problema do futebol, né? No geral. Não é fácil você, em qualquer ramo ali que tu Você ainda tem dinheiro para receber de algum clube na justiça, não? Por incrível que pareça, eu tenho o meu... Eu apareço ainda como funcionário do Flamengo. Há 2 anos já que eu tenho pedido para eles darem de baixa no Ministério do Trabalho, os caras ainda não me deram. Mas é só desorganização? É desorganizado, porque eu tô há 2 anos... Mas eu venho tu tem falando a rescisão do contrato. Sim. Eles também têm Só que cópia. eles falaram que eles não sabem onde é que tá e daí mandei minha carteira para eles lá, porque eu tenho fundo de garantia, Quer dizer né, que pra tu pegar. aparece como centroavante do Flamengo. Apareço como funcionário do Flamengo ainda. E tu tens fundo de garantia para pegar? Tenho fundo de garantia aqui do Grêmio ainda, tem do Flamengo. Mas tem que aproveitar até dia 31 agora. Sim, mas é outra diferente, eu acho. Né? Não, é a mesma coisa. Carteira assinada. É que eu apareço como funcionário ainda do Flamengo, então quer dizer que eu continuo trabalhando. Eles não deram a de baixa ainda no Ministério do Trabalho, esse que é o Mas problema. essa é uma história maluca, hein? A conta ainda tá Eles ativa. são tão desorganizados que... Mas podiam seguir depositando também, né? Essa parte eles não... Pois é, né? Mas eles não sabem nem quando que eu saí do Flamengo. Você vê como é que é... Ainda tá assim o Flamengo? Tu chegou a falar com o Rodrigo Caetano? Não falei com ele. Até eu tive com o sobrinho dele, o Cassianinho. Sim. Né? A gente jogou sábado, tava o Souza, o Anderson Polga. Jogamos sábado aí e... O Souza é aquele que jogou no Grêmio? Eu joguei no Grêmio, no São Paulo. Uhum.
Porque ele teve no Passo Fundo, teve muito Ele problema de lesão. estava com problema de lesão, acabou acho que não ficando, né? Não ficou, E a gente jogou sábado, ele tá bem, tá fininho, tá correndo. O Souza. Isso. Que bom, né? Polga também. Ficou sequela, porque ele teve muitas dificuldades para encerrar a carreira, no encerramento da carreira. Agora, o Cassiano, um dos jogadores mais habilidosos que já apareceu no Grêmio, né? Um negócio impressionante. Que E joga muito ainda. Ele é um maradoninha com a bola no pé, né? Uma Ninguém toma a bola habilidade. dele. Uma habilidade tremenda que ele tem. Tá com uma barriguinha, mas continua... Ele é o Uma oriundo do habilidade. salão, né? Eu creio que sim. Ele é daquela geração... Quando eu Ele veio estive de aqui no Chapecó, não Grêmio... veio? Eu não lembro. Eu acho que veio de Chapecó. Ele era da categoria de base quando eu estive aqui no Grêmio. E ele treinou e acho que acabou jogando algum jogo ou outro do brasileiro naquele ano com a gente. Eu não estou bem lembrado, né? Que subiram vários jogadores, né, para jogar com a gente. De vez em quando joga o Carlos Alberto, que era um volante, o Gasolina. Rodrigo Gasolina. O Gasolina deve ter idade júnior ainda, porque o Gasolina não fazia aniversário. O Gé, que era um canhotinho também, que jogava muito a bola. O Gé foi titular do Antônio Lopes. Isso, jogava muito também. Aí o Rodrigo Grau, que era um pouquinho mais novo. Não sei se está jogando ainda o Rodrigo Grau, porque até o ano passado acho que ele estava Tinha jogando. o Jax, centroavante. O Jax de vez em quando. Já que você é meu vizinho. O Jax trabalha no Zequinha agora. Nas divisões de base. A gente se vê, né? O Carlos Miguel também, o Dinho, a gente joga de vez em quando. Aqui o Thiago Lopes, nosso produtor, está dizendo que ele está jogando no Igrejinha, o Rodrigo Grau. Estava tentando me lembrar. Igrejinha. Igrejinha está nessa na divisão Série B, né? É a segunda. É a Segunda Gaúcha. A terceira divisão, mas tem o Você nome vê de aí segunda. quantos talentos, né? Rodrigo Grau foi campeão com o Surgiram. Juventude, se não me engano, em 98. Acho que o Grêmio emprestou ele pro Juventude, ele foi campeão em 98. Foi. Surgiu junto com o Ronaldinho e foi campeão antes com o Ronaldinho. O Ronaldinho, um grande jogo do Ronaldinho que alavancou a carreira em definitivo e rápido, foi aquele contra a Venezuela, quando o Paulo Nunes brigou com o Edilson. O Sim. Ronaldinho não ia ser convocado. E aí alavancou a carreira. Claro que ele teve também aquela final que ele deu um balãozinho no Dunga e tal. Foi tudo meio junto, né? Ele ganhou o título gaúcho no domingo, foi convocado na segunda-feira e aí alavancou a carreira. Claro que ele alavancaria de qualquer maneira com aquela bola redonda, né? Ele joga ainda, né? Se quisesse estar jogando, se tivesse esse cuidado, tivesse seguido aí como profissional mesmo, até hoje ele estaria entre os melhores. Matiela, a vida política do Grêmio tá serena, né? Não, Serenada. tranquilo. Essa questão de ter mudado, O CEO também, né? o mandato para 3 anos, isso acabou com toda... Ansiedade. Eram 2 anos de eleições e um não, né? Isso também acalma o clube. E quando o futebol está funcionando dentro das 4 linhas, fica tudo mais fácil, né, Rec? Acho que dá essa tranquilidade para se trabalhar. Eu acho que foi uma boa mudar o mandato do presidente para 3 anos. Eu era a favor disso e acho que foi feito certo. Lucas. Concordo que mudar o mandato para 3 anos é uma boa. Eu acho que o conselho errou em não ter baixado a cláusula de barreira da votação do presidente do clube, e uma das ideias que eu defendo, que ainda não foi, enfim, não está sendo já de debate do Fica até conselho. mais bonito o pleito com cláusula de barreira baixa. Concordo. Se tiver 3 candidatos, por que não? Eu acho que Eu acho que a tendência, né, o conselho tinha que zerar essa cláusula. Tinha que, de repente, criar um mecanismo, né, de se tu forma um grupo político, tu ter tanta assinatura de tantos sócios, uma coisa assim, ser, né? pode Que nem quando se forma um partido político, né? Tem que ter tantos simpatizantes ali. Mas a tendência, eu gostaria de ver essa cláusula zero, principalmente para presidente. sim. E eu penso que as eleições do conselho deveriam ser, na minha avaliação, junto com a eleição presidencial, para ter uma eleição a menos no círculo do clube, e também porque isso faz... A eleição do conselho é uma eleição que não mobiliza muito sócio. Sócio, como regra, o quórum das eleições de conselho do Grêmio costumam ser baixos. E se fizesse a eleição do conselho junto com a eleição do presidente do clube, isso também elevaria o quórum das eleições do No conselho. Inter é, né? No Inter é. No Inter é. É que no Grêmio, o Grêmio renova o conselho e o novo conselho vota para presidente. Isso. No Inter, o conselho antigo vota para presidente no primeiro turno e os novos só vão votar para presidente no Tem final. que ter uma regra de transição para poder juntar tudo, mas seria o ideal. No Grêmio, com a eleição de conselheiro, no outro dia tu já
tomar posse, vamos dizer assim. Sim. Magno, tem espaço ainda para o camisa 9 antigo? Lucas Prato, Fred, esses são de exceção. Eu estou dizendo, você já era moderno para a sua época, né? Você já jogava partindo de trás, jogava caindo pelos lados, era um cara criativo e tal. Você acha que não, o espaço está diminuindo? O Juventude, por exemplo, se acertou com um centroavante de ofício. O Brasil de Pelotas melhorou com um centroavante de ofício. Eu acredito que tem. Todo grande jogador tem espaço para jogar, tendo qualidade, sabendo se mover, se movimentar. Porque o centroavante não precisa ficar só parado ali, mesmo que ele seja o jogador da área. Ele às vezes, um jogador como o Fred, ele puxa dois marcadores para ele. Então, assim, eu acredito que parte muito do que o treinador faça a movimentação dele para que ele possa... Mas eu sempre gostei de jogar com o jogador de referência ali na frente. Porque eu vindo com a bola de trás, eu tenho alguém que eu já estou olhando, que eu posso dar a bola, e esse cara segurar, né? Ou ele se movimentar para que eu possa dar um passe no espaço vazio para ele. Mas eu acredito que ali o jogador que tem qualidade pode jogar tranquilamente. Eu acho que alguém que vai fazer diferença ainda nesse Campeonato Brasileiro, eu sou meio suspeito para falar, porque eu sou fã de carteirinha do Nilmar. Eu gosto do estilo do jogador. O Nilmar, ele não faz força para jogar bola. Tu olha muito rápido. Muito rápido. Eu me lembro de um Grenal que ele partiu atrás do Souza. Nós estávamos falando do Souza. E o Souza se surpreendeu quando o Souza foi virar o corpo, o Nilmar já tinha entrado com bola e tudo. Esse é um centroavante muito ruim de marcar. Tem. O Zé Elias comentou comigo uma vez, tava jogando no Santos lá, e entrou, fomos jogar lá contra o Corinthians. Aquele Nilmar pegou na bola, quando veio já tinha passado, só para parar ele só na porrada, não tinha como parar ele. É muito rápido. Aquele gol que ele fez contra o Corinthians é de um cara que tem noção de espaço, né? O que ele fez foi um bailado, né? E eu acho que ele vai contribuir muito até pelo estilo do Santos jogar. Acho que ele vai fazer crescer o Lucas Lima e tudo mais. É jogador inteligente, né? E tem um jogador que tem um passe muito bom ali atrás dele. Então, aquele Grêmio da década de vocês, do meio pra frente, tinha Arilson, Emerson, Carlos Miguel, Paulo Nunes. Tu entrava com frequência, às vezes começava. Só jogadores que não precisava se olhar para tocar na bola. Né? O time que aí a gente sabe por que o Grêmio ganhou tanto, né? A gente na época, são jogadores que estão surgindo nada. Mas hoje a gente vê o Grêmio hoje jogando. Sim, assim, o Grêmio hoje. Né? O Luan, depois que começou a querer jogar, né? Depois do susto da carteira. Até aquele momento o negócio de renovação, ele começou a jogar. Aí, olheiro daqui, a gente olhando. O cara começou a jogar. E o Grêmio deu outra vida. Porque o nosso centroavante, né? O Lucas Barros. Lucas Barros. Eu não tinha a menor dúvida que ele ia dar certo aqui no Grêmio. Que ele ele até a cara do Grêmio. É o jogador que tem jogador que tu olha, esse jogador é jogador para jogar no Grêmio. E o Grêmio não vinha apresentando isso. Ele não estava jogando com aquela vontade. Hoje o Grêmio joga com qualidade e com vontade. É isso que a gente queria, isso que a gente pedia. E o Grêmio isso está demonstrando que é uma grande equipe e joga com muita qualidade, que é o que o Renato gosta. Né? Não na época que ele jogava comigo, que ele falava, ele jogava de centroavante, né? Quando a bola estiver na ponta, mete para a área, que se não meter a bola para a área, como é que vai fazer gol, né? Hoje não, hoje a gente vê um time dele que ele joga, tenta jogar, né? O Magno deu uma trairada agora, né? Na época do Flamengo ele jogava mais como um centroavante mesmo, né? Ele falava, pegaram a bola aqui na lateral, mete pra área. Toca o paizinho aqui. Mete pra área, porque era ele e o Casagrande, os dois, né? Jogavam. Pegou o Gaúcho também de centroavante, né? O Gaúcho também, ele e o Jardel pra mim são os melhores cabeceadores que eu já vi. O Gaúcho cabeceava com uma naturalidade impressionante. O Gaúcho foi o melhor de todos, porque a cabeçada dele era um chute, mas era aquela cabeçada que ele olhava e metia lá. O Jardel era mais na raça, na força, né? Pra parar ele, que com aquele corpão dele lá, era muito difícil também, né? Mas o Gaúcho era impressionante como ele cabeceava. Bom, até tem uma discussão, vocês têm ouvido lá no
conselho do Grêmio, e eu perguntei aqui, o Raul até estava me dizendo há poucos dias, que para muitos o jeito desse Grêmio jogar, plasticamente, é o melhor Grêmio dos últimos tempos. Agora isso é contigo, Mário. Tu tá no contexto antigo. O Grêmio tem jogado bem, os jogadores têm... tu vê a movimentação que tem dentro do campo, cada um fazendo aquilo que tem que fazer. Então, assim, o Luan, ele tem bem treinado. Eu acho que tá... Eles já estão jogando junto há muito tempo, né? Entrou uma outra peça, como o Michel, que está bem, está jogando bem, está fazendo gol, né? Uma função ali que não é meio raro, né? Um volante, né? O primeiro volante ali está indo lá fazer gol. Esse menino, para mim também, o Arthur, não vai durar muito aqui. Tite já está falando em convocar. É jogador de seleção, esse cara vai jogar na seleção. Como quando eu falei, esse o nosso volante que está no Real Madrid também, que joga na seleção, o Casemiro. Na época que ele jogou, eles foram campeões sul-americanos, eu falei, esse cara vai jogar na seleção, esse é o jogador da seleção. Espezinhado no São Paulo. Né? Aí foi mandado embora de São Paulo, né? Foi tratado como cachaceiro, né? Jogador de noitada, foi para fora, endireitou. E teve dificuldades, né, na arrancada na Europa. Teve dificuldade, mas hoje ele é um dos 3 melhores volantes considerados no mundo ali, né? né? Então, assim, esse Arthur, para mim, a partir do momento que ele entrou na equipe, a equipe melhorou muito, porque ele é um jogador que raramente tu vê ele perder uma bola, dar um passe errado. Ele ajuda tanto na defesa como no ataque. Então, assim, o Grêmio hoje tá certo, mas precisa continuar querendo vencer. Não pode deixar aí se acomodar no Brasileiro, achando que pode perder isso e tal. Não, tem que continuar ganhando. O time grande, que nem o Grêmio, tem que tentar chegar. Não pode destrenar. Não pode destrenar. Daqui a pouco perde uma, perde duas, daqui a pouco não quer. O resultado não vem, os outros vão chegando e vai ficando, né? Bom, vamos fazer um intervalo comercial. Como eu dei más notícias para a torcida do Internacional, deixa eu só atualizar. O Inter está perdendo uma posição na tabela, que é justamente para o Londrina, que virou, estava perdendo para o ABC em casa, por 1-0, já está 3-1 para o Londrina. Então o Londrina já está com 19, porque vai ganhar o jogo. E o Londrina passa não só do Inter, como passa do Ceará também. O Londrina hoje é o 5º colocado. Claro que o Inter, quando começar o jogo, também vai ter os mesmos 19, mas ainda assim perderá nos critérios, porque o Internacional tem 4 vitórias contra 5 do Londrina. Então, o Internacional, se empatar com o Ceará, é certo que cai na tabela. Não vai conseguir passar ninguém e ainda assim vai ser ultrapassado. E em relação ao Oeste, o Brasil de Pelotas empatou, então o Oeste tem 17 pontos e o Brasil de Pelotas está indo a 15. Não está entrando na zona do rebaixamento, nem tampouco está se afastando dela. Está ficando por ali, mais ou menos no lugar que começou a rodada. Sendo que o terceiro gaúcho que joga é o Juventude, às 9h30 da noite. É o jogo derradeiro da rodada, contra o Náutico. O jogo é em Recife, é um jogo encrencado de 2 técnicos gaúchos. O Beto Campos, que treina o Náutico, e o Dalpozo, Gilmar Dalpozo, que treina o Juventude. Já voltamos. São Paulo é a famosa música aquela de carnaval, né? Varre, varre, vassourinha. Demitiu o Pintado. Foi interino entre o Rogério Ceni e o Dorival. E ontem... usaram o cara, né? Porque... E ontem, no final do dia, foi informado de que estava fora da comissão da equipe principal. Deve ter sido pedido do Dorival. Porque ninguém demite de uma hora para outra, senão tinha mandado junto com o Ceni. Né? Tem parente do Dorival na comissão técnica? Filho? Tem filho. Filho, o filho... Como o Maio disse, tem coisas no futebol, né? Que... Filho e cunhado. O preparador físico é cunhado. E é ruim. Mas o fez um péssimo trabalho no Internacional. Na tua pontuação aí, se o Inter não tivesse a vida facilitada contra o Brasil, estaria um ponto da zona. O Cristiano aqui do Ofertão me lembra. Se você levar em consideração que fossem 3 pontos para o Brasil, por exemplo, o Inter estaria com 15. O primeiro que está caindo hoje está com 12 ainda. O Inter teria... da zona. Não, estaria com a pontuação do Brasil. O Brasil tem 15. Trocariam de lugar.
Olha aqui, ó. E outra informação envolvendo o futebol nacional, Vasco e Santos no final de semana que estava marcado para São Januário, a Polícia Militar do Rio não deu condições nem de o jogo com portões fechados e será no Newton Santos. Mas o problema de São Januário é o entorno, tá aí o Magno jogou lá, não tem condições. Se eles resolverem fazer um sururu lá, eles fazem. Olha aqui, ó, o Inter, Danilo Fernandes, Cláudio Vinck, Klaus, Victor Cuesta e Wendel, Dourado, Edenilson, Gutierrez, D'Alessandro, Potker e Nico Lopes. O Ceará, Everson, Thiago, Carnetá, Rafael Pereira, Luiz Otávio e Romário ou Rafael Carioca, que não é o Quente, né? É outro. Raul Richardson, Pedro Quem, Ricardinho, Roberto e o Magnata, Magno Alves. O Internacional joga agora contra o Ceará, daqui a pouquinho. Depois pega no Rei Pelé o CRB, né? O CRB que... O CRB está jogando? Não, o CRB joga daqui a pouco, né? O CRB joga, já vamos ver aqui, contra o Figueirense às 9h30 da noite. O Ceará que está na frente do Internacional, o Inter joga depois com o CRB, joga contra o Luverdense no Beira-Rio, depois com o Vila Nova em Goiás e com o Oeste no Beira-Rio. O Grêmio garante que não recebeu nenhuma proposta oficial por jogadores nesta janela de transferência. Isso está me deixando cabreiro, porque o presidente chegou a admitir depois do jogo, né, que tinha sondagens. Uma proposta oficial não chega nunca, então tá estranho isso. E o Marcelo Groi fez apenas teste em campo e segue como dúvida para o jogo de quinta contra o Flamengo. Os próximos jogos do Grêmio: Flamengo no Rio, Ponte Preta aqui, Vitória em Salvador, São Paulo em São Paulo, uma sequência ruim do Grêmio. E o Daniel Alves acerta por 2 anos, é o novo reforço do PSG. E o glorioso Fabiano Soares, já ouviu falar nele, não? É o novo técnico do Atlético Paranaense. Virou zombaria na rede social. Só passou na frente lá e resolveram contratar. Ele estava em Portugal esse... Treinou o Estoril, né? Treinou o Estoril. Terminou em 10º campeonato. E o Luxemburgo com a vitória ontem, o Luxa está em 6º lugar no campeonato. Pô, fechou. O Fechor está com um projeto. Será muito... que o Inter não se arrepende de não ter trazido? Vamos ver quanto tempo vai durar. Ah, pois é. Alguns telespectadores estão perguntando na live do Facebook se não foi um erro não trazer o Luxemburgo naquele momento. Pois é, mas aí entra o que o Magno perguntou. Resta saber quanto tempo vai durar. O Luxemburgo ele não tem feito trabalhos eficazes. Às vezes ele tem boas arrancadas, no Grêmio teve, né? Mas ele não tem feito um trabalho sólido, né? Depois ele viaja na maionese, quer assumir a presidência do clube, e aí... Esse é o problema do Luxemburgo. Chegou a ser treinado pelo Luxa? Peguei ele no Flamengo na época do... E aí? Não, ele... Bom, ali ele estava no auge. Estava no auge, né, na época. Mas ainda bem que eu saí e vim pro Grêmio. Que foi aquela época que eles trouxeram o Romário, né? Foi em 95. E trouxeram o Romário, o Edmundo. Aí tava o Sávio também, né? Tinha o Rei, o Príncipe e o Bobo da Corte, que ele falava, que o Romário falou, né? Que ele era o Rei, o Sávio, o Príncipe e o Edmundo, o Bobo da Corte. É bom esse Romário, né? Ele tem frases históricas, a do Pelé, né? Pelé calado é um poeta. Puxa, falar isso do Pelé, o cara tem que... Tem outra que ele colocou, né? Acho que foi no Fluminense, chegou agora, já quer sentar na janela. O Romário também é uma figuraça. Diga, Maurício. Não, a gente estava... O Magno citou há pouco o Real Madrid e o lateral francês, o Theo Hernandes, quando foi apresentado lá, deu umas pichotadas na hora de fazer as embaixadinhas. Ficou nervoso, né? Ali ficou nervoso, começou a dar balão. Tá com as imagens aí? Aí, ó. Vamos ver. Vamos ver de novo. Vai começar. Com a torcida ali no fundo, ó. Traz o gol. Tinha que pegar a bola e dar um Pra bico travar pra o torcida. Não, deu o bico pra cima e parou. Tem jogador que é melhor pegar a bola na mão e chutar pra torcida. Dá pra torcida. Foi contratado por 26 milhões de euros, o equivalente a 97 milhões de reais. Mas não foi contratado pra dar balãozinho? Lateral esquerdo? Ou lateral vamos- direito? É lateral esquerdo, né? Vou buscar aqui, mas ele é francês, estava no Atlético, ele era do Atlético de Madrid, foi emprestado ao Alavés e foi contratado
Se não me engano, é para fazer sombra para o Marcelo, lateral esquerdo. Vai ficar na sombra, né? Porque não tem. Uma sombra bem distante no momento, né? Pois é, mas 26 milhões na Europa já é dinheiro, já não foi. Mas Só clube grande. Hoje é dinheiro. Empresa gaúcha com mais de 25 anos de atuação na Cidade Baixa, Central de Imóveis, chegou ao bairro Tristeza, principal centro comercial de lazer da região sul da capital. Vá conhecer as melhores ofertas do mercado, a seriedade e a eficiência dos serviços prestados, fazendo com mais de 15 mil clientes. Encontre a solução ideal para você. Acesse e saiba mais, centraldimóveisrs.com.br. Central de Imóveis administra condomínios como ninguém. Nova Central de Imóveis Zona Sul, aluguéis, condomínios, vendas. Agora na Venceslau Escobar, 1786, também na José do Patrocínio, 381-385. Funerária São Miguel, a mão amiga nas horas difíceis. Melhor preço de cremação da região da Grande Porto Alegre. Na hora mais complicada, conte com a melhor compreensão da sua situação. Informe-se qual a melhor maneira de pagar. Ligue 24 horas 3222-1265, Funerária São Miguel. Tem pessoal treinado para lidar com seu infortúnio. São mais de 40 anos de credibilidade. Tabacaria Aimoré, desde 1952, proporcionando aos clientes de várias gerações um amplo mix de produtos, charutos e acessórios, presentes qualificados para todas as ocasiões, chapéu Panamá, Chaplin e cartolas, canetas, canivetes suíços, carteiras de couro, réplicas náuticas, jogos de xadrez, gamão, pôquer e outros, botões e pingentes de profissões e maçonaria. O atendimento pessoal é a marca da nossa tradição no térreo do Shopping Total, loja 1135. O telefone 3018-7015. Becker e Ficha alerta. Direito de trânsito. Suspensão do direito de dirigir. Consulte-nos e veja se há possibilidade de reversão. Informe-se pelo 3239-6689. Cachorro Quente do R. O original, em frente ao Colégio Rosário. Desde 1962, conquistando os clientes com atendimento pessoal e o inigualável molho. Pede aí, vai assistir o jogo do Internacional, vai torcer, vai secar. Então, já prepara aí, né, o cadáver, né, para atender bem as necessidades. Olha aqui, ó, o Cachorro do R funciona das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Televendas, tá aí a recomendação, 3224-8000, ou vai direto lá, né? Porque quem não conhece não sabe o que está perdendo. Aliás, todo mundo conhece, né? E todo mundo volta. Priori Locações, máquinas e equipamentos de marcas famosas como Liu Gong, Dresta, Paletrans, Manitou, BID e Movix. Ligue 3061-2221. Priori Locações, a melhor opção para locação e venda de máquinas e equipamentos para indústria e construção civil. priorilocacões.com.br. JR Churrasqueiras, essa não racha. Adquira sua churrasqueira pré-moldada por preços imbatíveis. Produtos 100% revestidos com tijolos refratários na parte interna. JR Churrasqueiras, maior garantia e vida útil para sua churrasqueira. Informações 3104-4151, jrchurrasqueiras.com.br. Você já conhece o Mirantes do Parque? O Magro já comprou 3 lá, já reservou pelo menos. O lançamento da Nex aqui em Canoas, que é um sucesso absoluto de vendas. O Mirantes do Parque fica junto ao Futuro Shopping e ao lado do Parque Getúlio Vargas. Uma localização única que traz muita qualidade de vida. Venha conhecer os decorados e antecipe-se a inauguração do shopping para garantir o melhor negócio. É um dos melhores lugares para morar no Rio Grande do Sul e é o maior sucesso de vendas do Brasil. Você aproveita, agenda a sua avaliação no estande de vendas do empreendimento. Next Group, a certeza do melhor negócio. E o espumante, bom, espumante é importado e é por minha conta. Vai lá, conhece o decorado, já leva um espumante para casa para tomar com a patroa. Deixa eu falar com o doutor Charles, que está nos trazendo sempre as novidades da Oralsim. Diga aí, doutor. Olá, REC, tudo bem? Olá, queridos amigos da Ubra TV. Estamos aqui novamente, falando um pouquinho da Oralsim. Hoje eu queria falar para vocês um pouquinho sobre próteses totais, dentaduras ou a famosa chapa que muita gente conhece. Para quem usa, sabe a dificuldade que é usar uma prótese total, uma dentadura, uma chapa. Ela não para na boca, né? Tem muita gente que tem vergonha, inclusive, de sair de casa porque tem os dentes móveis, não consegue mastigar,
ou quando vai tentar comer alguma coisinha, entra por baixo da prótese, machuca, se solta, né? E temos histórias na clínica, inclusive, de pessoas que têm vergonha de sair de casa em função desse problema. Qual é a melhor solução para quem usa dentadura hoje? É o implante dentário, né? Onde você pode voltar a ter dentes totalmente fixos. Por exemplo, para quem usa uma dentadurinha na parte de baixo, 4 implantes já são suficientes para você ter dentes totalmente fixos. Na parte de cima, apenas 6, e você não tem aquele céu da boca tampado por um acrílico. São os dentes fixos, né? É um dos primeiros tratamentos que a gente faz aqui diariamente na Oral Sim. Estamos à disposição para vocês, para tirar as suas dúvidas e realizar esse sonho, caso você precise também. Rec, muito obrigado e até a próxima. Muito bem, tá aí o Brasil de Pelotas. Virou. 2-1. Também está indo para 17 pontos. João Afonso marcou. João Afonso, ex-internacional. E o Oeste, então, cai para 15, continua com 15, né? Oeste não, 16. É o 15º com 16. Então, o Internacional, nesse momento, perde a posição para o Londrina, mas segue à frente do Brasil e segue à frente também do Oeste. Já voltamos. Muito bem, o Brasil está ganhando 2-1 do Oeste, saiu perdendo, virou. O Londrina saiu perdendo para o ABC em casa, virou, já está 3-1. E daqui a pouquinho, 8h30, tem o Internacional. Quando sair o Renato, porque vai acabar saindo, vocês não acham que está pintando aí de novo uma sacada do interior? Tite, Enio Andrade, Mano Menezes, Roger, que estava no Juventude. Acho que pode dar Gilmar Dalpozo. Tem toda a característica, né, que o Grêmio gosta. É um bom treinador, tem que ver também a circunstância. Acho que o treinador vindo do interior, embora tenha exceções, o melhor momento para trazê-los é início de temporada e principalmente o início de temporada em que o clube não esteja muito pressionado. Sem Libertadores. Eu não estou citando o Nestor Simeonato nem o Play, né? Mas o Mano, por exemplo, foi alguém que veio... O Filipão também veio do interior. O Filipão veio do interior e o Mano... Aqui, o Filipão e o Mano vieram do interior em meio de temporada e deram certo. Mas eu acho que o ideal sempre é trazer no início de temporada num ano de menor pressão. Porque um grupo muito cascudo, um treinador recém-vindo com uma pressão muito forte, tende a sucumbir, tende a ter menos força, digamos, para aguentar. E tem que ter muita personalidade. Esses todos que nós estamos têm personalidade. Né? O Spinoza já se criado no Grêmio, o Enio Andrade foi um baita de um jogador, né? Se criou em Porto Alegre, no Renner e tal. O Filipão tinha personalidade, o Tite tinha personalidade, então... O Filipão já também... Não. A segunda passagem do Filipão, que foi a passagem mais vitoriosa, ele já tinha treinado o Grêmio, já tinha rodado um pouco, então não dá para se dizer que era alguém que estava tendo a primeira oportunidade. Da Copa do Brasil, em cima do Grêmio. Com o Criciúma. Bom, então vocês acham que o Grêmio ainda pode levantar 2 ou 3 canecos no ano? 3 é impossível, né? 3 é complicado, mas eu acredito que um deva levantar. Espero que seja Libertadores. Lucas? Eu acho que tem que tentar ganhar os 3, mas acho que se ganhar um já é motivo pra gente ficar feliz, né? Não dá pra achar que é ruim ser campeão. Marcelo? Libertadores, eu acho que tá mais na mão hoje. Mais do que a Copa do Brasil? Acho. Tem um caminho para o Botafogo, eu acho que o Grêmio é muito melhor, né? Acho, eu tenho certeza. Abre o placar o Paysandu em Criciúma. Paysandu 1-0. Paysandu 1-0, Criciúma tem Paysandu 16. É o 13º com 16. Paysandu tá indo a 16 também. Tá um bololô isso aí, né? 8h30 tem o Inter, amanhã toda a repercussão. 1 da tarde tem o preliminar. Aquele abraço.